Olá, tudo bem? Meu nome é Danilo e este é mais um vídeo para um Code Loop no YouTube. E no vídeo de hoje nós vamos falar como que a gente pode fazer para criar uma CI no gitlab.com em 5 passos simples. Mas antes de seguir para o vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, dá um like, isso nos ajuda bastante a saber se você gosta desse tipo de conteúdo. Segue a vinheta. Antes de mostrar a criação de uma CI propriamente dita, eu tenho que explicar para você qual é o intuito da gente fazer uma integração contínua no seu projeto, no gitlab.com. Quando você cria um projeto, seja ele em Java, Python, React, de qualquer forma, você tem um fluxo que vai desde você codificar até você entregar ali para produção, ou para desenvolvimento, para o ambiente de develop, hotfix, ou qualquer que seja um desses ambientes. Porém, quando a gente fala de CI, a gente vai um passo antes. A gente só vai deixar o artefato pronto. E como que a gente poderia fazer isso? Por exemplo, a gente precisaria de uma etapa para buildar o código, ou até uma antes para poder fazer a instalação das dependências. Depois eu poderia fazer a instalação, a compilação do projeto, se assim ser necessário. E por último, eu poderia gerar uma imagem de container, caso o meu projeto seja containerizado, e subir essa imagem para algum lugar. A gente tem aqui mais ou menos install, build e deploy da imagem. Build, né? Deploy da imagem e publish da imagem. Temos aqui 4 passos. Podemos acrescentar alguns passos a mais? Podemos. Poderíamos verificar se os nossos testes unitários estão rodando. Poderíamos verificar se a cobertura desses testes estão num valor legal. E caso esteja, deixar passear e continuar. Podemos fazer N outras coisas, desde verificar a questão de segurança até verificar a questão que não faça, isso vai depender muito de você. Então, em vez de mostrar como fazer uma CI gigante aqui, com N etapas complexas, eu vou mostrar como você fazer o básico. E para você fazer o complexo, é basicamente adaptar a sequência. A gente vai mostrar como a gente poderia fazer isso no GitLab. Vamos aqui no gitlab.com, vamos criar um projeto do zero. Esse projeto ele não vai ter nenhum código, eu vou apenas criar ele para você ver como que a gente faz, como que é simples criar uma CI. Vamos aqui, ó, minha primeira CI. Vou deixar no meu usuário pessoal mesmo. Ok? Sem implantação. Não vou iniciar aqui com ritmo e vou apenas criar esse projeto. Para a criação desse código, eu não vou nem chegar a clonar esse projeto, mas caso você queira, você pode clonar ele, fique à vontade. Eu vou apenas utilizar o editor online aqui do próprio site. Vou aqui ó, adicionar um novo arquivo. Para que eu tenha uma CI, é de extrema importância que eu tenha um arquivo chamado .gitlab ci.yaml. Todos os arquivos de CI eles são finalizados em YAML ou YAML. Vamos aqui então criar o nosso. Aqui a gente já tem o arquivo necessário aqui para o GitLab entender que a gente precisa de uma CI. Como eu tinha falado anteriormente, a gente vai separar as nossas coisas por etapas. Eu poderia fazer numa etapa única, mas pensa comigo, se eu tenho separado em etapas, eu consigo inclusive deixar alguma dessas etapas rolando em paralelo. E com isso eu vou ganhar velocidade e ter uma CI mais rápida, porque ninguém quer esperar 5 horas para saber no final que você quebrou um teste de segurança ou coisas desse sentido. Então vamos botar aqui, ó, stages. É onde a gente vai definir os nossos stages aqui. Por exemplo, num cenário aqui hipotético, eu vou dizer que eu tenho um install, eu tenho o build, eu tenho o docker build e eu tenho, por exemplo, o docker publish. Ok, já defini os stages, vão ser 4 stages. O nosso primeiro job, na verdade, né? Vamos definir nosso primeiro trabalho, que vai ser de install. E o primeiro vai ser install também. Eu poderia usar outro nome, vou botar install. Ele vai ser no stage. Perceba que eu tenho 4 stages.
mas eu quero que esse roda no stage install. E ele vai rodar o seguinte script. Eu poderia aqui rodar o npm install ou alguma coisa assim, mas eu vou fazer o quê? Eu vou rodar um script. Ele vai rodar aqui. Opa! Ele vai rodar um echo. Olá, mundo. Ok. O que eu poderia fazer também? Dependendo dos nossos runners, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas se você está usando do gitlab.com, você vai ter suporte. Eu poderia também ter uma imagem, que é a imagem docker. Vamos pegar aqui, por exemplo, a imagem do npm, vamos pegar aqui a imagem do Node, aqui. Vamos pegar um Node aqui, padrãozinho aqui, a versão Laced. Então, essa é a imagem aqui que eu quero. Vamos colocar na nossa imagem da seguinte forma. Node Laced. Para quê? Só para mostrar para vocês que eu poderia fazer o seguinte também. Node --version. Para ter a versão do Node. Ou ainda npm version. Ou npm install. Tudo poderia ser feito aqui. Como que eu vou saber se esse estágio já funcionou? Eu posso simplesmente salvar o meu arquivo aqui. No caso, eu vou simplesmente commitar na main para a gente ver como que ele já está. Vamos aqui para o projeto. Vamos aqui na CI. Acabei salvando o projeto com o nome errado, o arquivo com o nome errado, o que, por padrão, faz ele não reconhecer. Ele precisa que o arquivo seja gitlab-ci. Ou que na parte de configurações de integração contínua aqui, que eu indique onde o meu artefato está. Eu poderia também, como uma forma alternativa, usar o AutoDevOps, mas não vamos entrar em detalhes aqui nem de como você pode fazer para adicionar um arquivo externo, nem como utilizar um AutoDevOps, porque o nosso intuito aqui é utilizar uma CI. Vamos verificar aqui por que estamos com o YAML inválido. E com isso eu vou te apresentar a primeira ferramenta interessante, que é o CI Lint. Ao colar aqui, a gente consegue verificar que o job stage config, ele implementa um script ou trigger. Não quer dizer muita coisa para a gente, mas olhando aqui, a gente já vê que ele está reclamando do stage, e porque realmente está errado. Vamos botar aqui, stages. Se a gente copiar aqui e colocar aqui, a gente consegue simular. Ficou verdinho. E essa é a saída quando tiver onSuccess. Vamos colocar aqui então, novamente, mais um commit aqui. E vamos acompanhar se ele vai conseguir rodar agora uma pipeline. Temos aqui uma pipeline. Ela vai utilizar a imagem que eu passei ali como parâmetro de imagem, no caso aqui o Node. E ele vai rodar os scripts que eu coloquei ali, um por um. Aqui ele suporta uma lista. Vamos esperar um pouquinho. Ok. A imagem foi baixada. Como você pode ver aqui, usando a imagem. Ele começa, a primeira coisa, clonando o nosso projeto. No final aqui ele vai usar a imagem e ele vai soltar aquele eco, olá mundo, e na sequência ele vai pedir qual é a versão do Node que está rodando. Caso que eu peguei a última versão do Node. Agora, como que eu ia fazer para as demais etapas? É basicamente a mesma coisa. Então eu poderia ter aqui, a diferença é que esse vai ser o build. Eu poderia utilizar uma outra imagem aqui. E o interessante é o seguinte, eu tenho dois jobs. O primeiro ele pode rodar numa máquina e o segundo ele pode rodar em uma outra máquina, porque o GitLab ele tem diversas máquinas que atuam como runner. Como que eu faço para garantir que o meu install ele realmente está ali e quando eu for utilizar do outro lugar ele vai continuar? Eu posso usar artefatos, por exemplo. Posso usar cache, mas não vou entrar em detalhe muito de cache porque isso vai depender muito da configuração que você tem que ter no seu running. Então vamos aqui, Vamos então definir um artefato aqui, Artifacts. E como que eu vou saber agora o que eu quero salvar como artefato? Basta eu salvar aqui. Então, por exemplo, eu vou chamar um olá.txt. Esse olá.txt ele não existe, mas eu vou fazer ele existir aqui, Eu vou fazer um echo.
como... Vou até fazer melhor. Em vez de criar um segundo script, eu vou botar isso aqui, ó. Ele vai sair nesse arquivo aqui. Eu vou salvar ele como artefato. E eu vou aproveitar esse artefato nesse job. Que em vez de dar um olá aqui, eu vou apenas mudar isso aqui para cat olá.txt. Não vou rodar isso aqui. E antes eu vou mostrar aquela ferramenta novamente. Vamos garantir que o nosso código ele está funcionando certinho. Não vou me adentrar muito nos detalhes de como que os artefatos funcionam, questão de limite, questão de tempo de expiração, mas saiba que ele existe e é bem interessante estudar eles posteriormente. Temos aqui então agora dois jobs, um vai rodar após o outro, por padrão. Mas a gente pode definir algumas cláusulas ali, por exemplo, que o segundo só vai rodar no onSuccess, ou que ele vai rodar se for uma tag específica, se for um momento específico. Vamos verificar aqui se já está rodando. Aqui eu fiz o echo para o arquivo, né? Criei um arquivo que tem este conteúdo aqui. No Node eu estou verificando a versão do Node. E aqui no finalzinho ele agora está fazendo o upload do artefato. Os artefatos do GitLab, ele é feito o upload para o próprio GitLab. E eu posso verificar ele da seguinte forma, ó. Artefatos da tarefa. Eu posso navegar, onde eu consigo ver o arquivo. Ó. Vamos verificar o arquivo? Olá, mundo. Porém, como saber se o nosso segundo job, se aproveitou dele? Vamos verificar aqui. Ele vai dar um cat no arquivo. Aqui você consegue verificar que ele fez o download do artefato, que veio do install, né? E aí tem um olá, mundo. No final ele vai gerar um artefato, eu coloquei aqui, inclusive isso é uma coisa que eu não tinha comentado, mas a gente pode fazer políticas de upload e download, no caso aqui eu não tinha necessidade de fazer esse upload novamente, mas por padrão ele é download e upload ou pull push, como você preferir. E com isso basicamente a gente já tem o essencial para começar a fazer o desenvolvimento de uma CI. A gente sabe como é que funcionam os stages, a gente já sabe como é que funciona a separação por jobs. E como um bônus aqui, a gente também falou um pouquinho sobre como a gente pode fazer a transição de dados de um job para o outro. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, no decorrer dos próximos vídeos a gente pode dar uma aprofundada, criar uma CI real Java, uma CI real Node, como vocês preferirem. Deixa aqui nos comentários uma CI que você gostaria de ver automatizada para o seu projeto, que a gente pode fazer aqui sim uma CI bem interessante para a sua stack. Não deixa de curtir e se inscrever no canal se você está gostando desse conteúdo. E até o próximo vídeo.